Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar início a uma série de aulas sobre procedimentos especiais do Código de Processo Civil. O primeiro procedimento que a gente vai estudar hoje é o da consignação em pagamento. Então nós vamos trabalhar com o procedimento da ação de consignação em pagamento. Porque a consignação em pagamento em si, ou pagamento por consignação, vocês já estudaram em direito civil. E claro que antes de falar um pouquinho do procedimento e tudo mais, a gente vai fazer uma breve revisão dessas questões de direito material. Por quê? Porque o pagamento por consignação, ele está regulado no Código Civil, lá nos artigos 334 e seguintes. E o artigo 334, ele estabelece que considera esse pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário nos casos e formas legais. Então vejam, o Código Civil, né, lá nesse artigo 334, ele deixa claro que o pagamento realmente, a consignação em pagamento realmente pode extinguir a obrigação, desde que ela seja feita nas hipóteses específicas, nos casos permitidos e dentro da forma legal. Então, os casos e as formas, vocês já devem ter estudado em direito civil, a gente vai dar uma breve revisada. E a forma nós vamos estudar aqui porque é matéria do processo civil, tá? Então, vejam só. Quando o Código Civil fala que seriam nos casos legais, a gente tem que lembrar assim, quais são as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento. Elas estão todas lá no artigo 335 do Código Civil, tá? Basicamente, vou fazer um breve resumo de cada uma delas, tá? A primeira delas é a recusa do credor. Então, a recusa do credor acontece quando se pactuou que o devedor procuraria o credor para efetuar o pagamento e, de alguma forma, o credor se nega a receber, por algum motivo ele se nega a receber o pagamento. Então, cabe ao devedor consignar em pagamento esse valor para ver extinta a obrigação. Uma outra hipótese é a inércia do credor. Quando a gente fala em inércia do credor, nós estamos falando daquelas hipóteses em que a obrigação pactuada, ou na obrigação pactuada, era o credor que iria buscar o pagamento. E ele se postou inerte, ele não foi buscar o pagamento. Então, para ver extinta a obrigação, o devedor pode consignar, tá? Uma outra hipótese de cabimento existe também quando há dúvida quanto à titularidade do crédito. Então, isso acontece naquelas situações em que vários são os que se dizem credores. E aí o devedor, ele tem dúvida, ele não sabe para quem pagar. E aí, nesse caso, para ver extinta a obrigação, ele deve consignar em pagamento, tá? Quando o credor for incapaz, ausente, desconhecido ou em local incerto, que também são hipóteses de pagamento, quando há litígio sobre o objeto do pagamento, que acontece naquelas situações em que a coisa, o objeto do pagamento, após firmado o pacto entre as partes, ela se tornou litigiosa. Então, todas essas hipóteses aqui estão lá no artigo 335 do Código Civil, certo? E temos que lembrar também que, né, já para compreender também uma questão de processo civil, é que a legitimidade aqui ativa é do devedor, enquanto que a legitimidade passiva é do credor. Só que assim, quem tem legitimidade, né, esse em princípio é o devedor, mas quem pode fazer essa consignação em pagamento é o credor, o terceiro interessado e também o terceiro não interessado. A diferença é que o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, não se subroga nos direitos do credor. Ele tem direito a se reembolsar, mas ele não se subroga nos direitos do credor. Isso está lá no artigo 305 do Código Civil, tá? Quanto à competência para o foro competente, melhor dizendo, para essa consignação em pagamento. Bom, vejam só, o artigo 540
do Código de Processo Civil, ele estabelece que é o lugar do pagamento, certo? Então, o artigo 540 fala do CPC, fala que requerer-se-á consignação no lugar do pagamento. Só que aí a gente tem que ver o seguinte, se existe um contrato entre as partes, talvez elas tenham estabelecido qual era o local do pagamento. Daí esse é o local onde deve ser proposta essa ação. Mas, se as partes não estabeleceram isso, o local do pagamento é, via de regra, por força do Código Civil, artigo 327, o domicílio do devedor. Então, no Código de Processo Civil, a gente sabe que a regra geral, né, de competência territorial é o domicílio do réu. Mas aqui, já no caso da obrigação do pagamento por consignação, é o domicílio do autor, caso, obviamente, não haja alguma outra alteração de competência por força contratual, certo? Bom, então vamos só lembrar o que a gente falou agora há pouco. Nós falamos que lá no artigo 334, o código diz o seguinte, né? Do Código Civil, que o pagamento por consignação extingue a obrigação nos casos e formas legais. Então a gente acabou de ver as hipóteses, os casos legais, que estão lá no 335 do Código Civil. E aqui, é claro, existem outros, tem sido bastante utilizada a ação de consignação em pagamento para ver extinta obrigação, ver extinto débito fiscal, até para questões trabalhistas, tá? Mas, então, as hipóteses legais são essas que o artigo 335 traz, que às vezes a jurisprudência traz, mas aí a gente vai trabalhar agora com a forma, tá? E que é o que diz respeito ao processo civil. E com relação à forma, nós temos o seguinte: Código Civil diz assim, que considera-se pagamento e extingue a obrigação, né? O pagamento, o depósito feito judicialmente ou em estabelecimento bancário. Então, nós temos duas hipóteses aqui que o código traz. Ele fala que pode ser um pagamento em estabelecimento bancário ou pagamento judicial. Então, agora, nós vamos ver essas duas hipóteses aqui. O pagamento em estabelecimento bancário e depois o pagamento, né, a consignação em pagamento judicial. Essa consignação em estabelecimento bancário é o que a gente chama de consignação extrajudicial, tá? Ela está tratada lá no parágrafo 1º do artigo 539 do Código de Processo Civil e é uma possibilidade, uma opção que o devedor, tá, de dívida, de obrigação em dinheiro, porque quando se trata de obrigação para ser consignada, ela pode ser uma coisa, ela pode ser uma coisa móvel, pode ser um bem dinheiro, né? E aqui não. Para que haja essa consignação extrajudicial, apenas essa opção se abre para as consignações de obrigação em dinheiro, certo? Está tratada lá no artigo 539, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, é uma opção, tá, que o devedor tem, porque dessa forma talvez ele consiga fazer a extinção dessa obrigação sem maiores delongas, sem tantos gastos, sem precisar necessariamente contratar um advogado. Então, essa situação pode ser bem melhor para ele. Ou melhor dizendo, como que o devedor vai agir. Então, nós vamos explicar. Bom, sobre a consignação em pagamento extrajudicial. Como é que o devedor vai fazer? O código, lá no artigo 539, parágrafo 1º, ele fala que o credor, né, pode se valer desse depósito em estabelecimento bancário oficial onde houver. O que significa esse oficial onde houver? A doutrina já debateu bastante isso, mas já se chegou à conclusão que significa que é preferencialmente bancos oficiais. Então, qual que é a diferença? O banco oficial, ele não pode se recusar a receber o pagamento na forma da resolução 228/14 do Conselho Monetário Nacional. Os outros bancos que não são
considerados bancos oficiais, então eles não poderiam se recusar a receber esse pagamento por consignação. O devedor chega, comparece a esse estabelecimento bancário, informa que quer fazer o pagamento por consignação e dá o nome, endereço do credor, ele tem que ter o endereço do credor. O banco vai abrir uma conta com esse valor, tá? E vai notificar o credor de que existe um valor depositado por fulano de tal em procedimento administrativo bancário à disposição dele. A partir daí, várias hipóteses se abrem. O credor, então, ele pode recusar, pode aceitar esse pagamento ou pode, dizer que não, ir lá e receber o pagamento ou simplesmente não dizer nada. É por isso que agora a gente vai conferir num fluxograma como é que acontece essa situação. Extrajudicial. Primeiro de tudo, temos que lembrar que quando se trata de obrigação em dinheiro, que o devedor pode optar por efetuar esse depósito. Antes de mais nada, se discute na doutrina a natureza jurídica desse depósito. Quando visto sob a ótica do devedor, ele é um depósito voluntário. Sob a ótica do estabelecimento bancário, é um depósito necessário, porque o legislador não deu ao estabelecimento bancário o direito de se recusar a recebê-lo, mas isso é claro para os bancos oficiais, como eu disse lá, conforme resolução 2814 do Conselho Monetário Nacional. Então, é um depósito feito numa conta aberta para esse fim. O devedor comparece no banco, deve indicar expressamente qual o fim a que se destina, que obrigação que ele quer extinguir. E o código, no artigo 539, ele não fala quem que é o titular dessa conta, né? Então, quem define para a gente é a própria resolução do CMN, que é a resolução 2814. Que no artigo 3º diz que quando o depósito é acolhido, ele fica primeiro à disposição do credor, até que haja a recusa formal. Se houver recusa do credor, aí o depósito fica à disposição do próprio depositante. E se for proposta ação, o depósito fica então à disposição do juízo competente. Então, vamos lá. Quando o depósito é realizado, o credor é notificado por carta com AR, abrindo-se o prazo de 10 dias para ele se manifestar. Tá? Esse prazo de 10 dias, segundo o parágrafo 2º do artigo 539 do CPC, ele se conta do retorno do aviso de recebimento. Tá? Então, ele tem, o credor, 10 dias para manifestar a sua recusa. Mas é claro que ele pode manifestar recusa, ele pode não manifestar, ou ele pode comparecer ao banco e levantar o dinheiro. Então, a gente vai analisar todas essas hipóteses. Veja, se o credor for até o banco e levantar o dinheiro, lembrando que essa conta lá, o valor está à disposição dele até esse momento, porque ele só deixa de ficar à disposição dele se ele oferecer recusa, o devedor fica liberado da obrigação, certo? Então, encerrou o procedimento, não há necessidade de uma declaração expressa de que ele está liberado da obrigação, mas não há necessidade, por quê? Porque se eventualmente ele precisar, ele tem a prova de que ele fez essa consignação na forma legal. Pode acontecer do credor, neste prazo de 10 dias, manifestar a sua recusa por escrito. E aí, se ele manifestar essa recusa por escrito, nós vamos lembrar que esse valor daí fica à disposição do depositante, tá? Ou seja, do devedor. Essa recusa que o credor vai manifestar não precisa de maiores formalidades, a gente não está falando de uma petição em que ele tem que dizer o motivo pelo qual ele não quer esse depósito, ele não aceita. Basta ele recusar para o banco. Como o valor está à disposição do devedor, o devedor então passa a ter a opção de propor ação judicial ou de não propor. Se ele não propuser ação, ele levanta o valor.
E se ele propuser a ação, na verdade, após o prazo de um mês, ele vai ter que depositar esse valor em juízo, só que aí acrescido dos juros e correção monetária até a data do efetivo depósito. Então, vejam, o credor, ele pode ir lá levantar o valor. Desculpa, o devedor pode ir lá levantar o valor. Se ele levantar e não quiser propor ação, uma escolha dele, mas se ele propuser ação, aí, se ele levantou o valor, ele vai ter que efetuar este depósito em juízo. E efetuando o depósito em juízo, este valor tem que estar atualizado até a data do efetivo depósito. Mas ele tem a opção de não levantar esse valor e propor a ação, desde que ele faça isso no prazo de um mês. E aí, basta que ele faça a petição inicial em juízo e diga, olha, no dia tal eu efetuei o depósito, a consignação extrajudicial, houve recusa, está aqui o comprovante que eu fiz o depósito no dia tal. Ou seja, não há juros, não há correção monetária, porque os juros e a correção monetária desse valor já foram calculados à época deste depósito aqui, tá? Então, ele vai fazer uma petição inicial. E aí, nessa petição inicial, então, ele vai instruir essa petição inicial com a prova do depósito extrajudicial e o réu vai ser citado para levantar o valor ou contestar. E existe a hipótese que não se está tratada, obviamente, expressamente no artigo 539, que é a hipótese do credor não fazer nada, né? Nem manifestar sua recusa por escrito e nem ir lá e levantar o valor. E aí, como fica essa situação? Bom, como nós vimos, o artigo 3º da Resolução 2814 do Conselho Monetário Nacional diz que o depósito fica à disposição do depositante após recebida a recusa. Se o credor não vai lá manifestar a recusa, continua ficando este valor à disposição do próprio credor. Então, o valor está lá. E o devedor também se considera liberado da obrigação. Por quê? Porque o valor continua à disposição do credor. Se um dia ele quiser, ele levanta. Se um dia ele cobrar, por exemplo, esse devedor, ele tem prova de que ele está liberado da obrigação. Por quê? Porque ele fez essa consignação extrajudicial na forma que a lei estabelece. Bem, agora a gente vai explicar então como é que é o procedimento judicial. Tendo ou não havido a consignação extrajudicial, o procedimento começa com uma petição inicial, claro. Só que assim, vejam só, a diferença é que se houve o depósito extrajudicial e houve a recusa, aí, se o autor optar pela ação dentro do prazo de 30 dias, ele não vai precisar fazer o depósito em juízo. Então, basta que ele junte esse comprovante de depósito na petição inicial, esse depósito que ele fez lá atrás, o depósito extrajudicial, e ele não vai pedir na petição inicial, então, para fazer o depósito, certo? Essa petição inicial, ela tem os requisitos gerais lá do artigo 319 do CPC, só que essa petição inicial não precisa ter aquele requisito que fala da opção da audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Porque o que o autor vai pedir na inicial? Ele vai pedir, de acordo com o artigo 542, o depósito da quantia e a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, vejam bem, quando ele já fez o depósito extrajudicial, houve recusa, e ele está propondo essa ação, porque houve recusa e ele já fez, aí ele não vai pedir o depósito judicial, ele vai pedir só a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação, certo? Vejam só, como que vai se dar esse procedimento? Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer, se não for... Claro, caso de emenda, caso de eventual indeferimento depois, ou seja, se tratar de um juízo de admissibilidade positivo da petição inicial,
o juiz então vai dar o prazo para o autor, fazer o depósito, e o prazo que ele tem é de 5 dias, tá? Se ele não depositar no prazo de 5 dias, existe, o código fala que o processo vai ser extinto, tá? Só que, vejam só, se o autor não deposita em 5 dias, ele vai ter que depositar, na verdade, se ele depositar extemporaneamente, ele vai sempre ter que calcular os juros e a correção monetária até a data do efetivo depósito. Por quê? Porque o depósito faz cessar os juros, os riscos sobre a coisa. Então, é possível que ele faça o depósito extemporaneamente, mas se ele fizer extemporaneamente, ele vai ter que calcular os juros e a correção monetária até a data do efetivo depósito. O que não pode, por exemplo, é o juiz receber inicial de consignação e falar: o autor não depositou em 5 dias, e extinguir de plano. Isso por quê? Em atenção ao contraditório, porque se o autor não fez isso, o juiz não pode dar uma decisão contrária a ele sem que ele seja previamente ouvido. Então ele vai intimar para ele dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Pode ser que ele venha e acabe depositando. Porém, sempre lembrando isso, é só o depósito que faz cessar os riscos sobre a coisa e os juros. Portanto, até o dia em que ele depositar em juízo, ele tem que calcular os juros e a correção monetária. Quando o objeto da prestação for coisa indeterminada, aí o juiz não vai apenas dar um prazo para o autor depositar. Porque há casos, em que a coisa é indeterminada e a escolha cabe ao credor, e o credor é o réu. Então, nesses casos, na forma do artigo 543, o juiz, na verdade, vai, no despacho inicial, nesse juízo de admissibilidade positivo que ele faz, ele vai marcar uma data, o hora para que haja o depósito, e vai citar o réu para dizer qual é a coisa, para exercer o seu direito de escolha, sob pena daí do autor poder escolher, certo? E também tem uma questão que é naquelas relações de trato sucessivo, ou seja, naquelas prestações periódicas em que o negócio realizado prevê que ele pode ser cumprido de diversas formas. O artigo 541 fala que essas prestações sucessivas, uma vez consignada a primeira, elas podem vir a ser consignadas no curso do processo sem maiores formalidades, tá? Desde que o depósito se faça até 5 dias contados da data do vencimento do título, do crédito, da dívida, ok? Então, o autor, por simples petição, requer depósito. Qual é o valor da causa? O valor da causa é o valor da coisa depositada com seus respectivos acréscimos. Se for essa hipótese de prestações sucessivas, aí é o quê? É uma anuidade, Ou então, se são só 5 prestações sucessivas, só essas 5 prestações que estão que serão vincendas. Agora, se elas ultrapassarem 12 meses, aí é uma anuidade. Ou se for por tempo indeterminado, também por o tempo de 12 vezes o valor da prestação. E aí, o réu é citado. E daí, como nós vimos, ele pode, então, tomar uma série de atitudes. Eu acho que essas atitudes são melhores compreendidas se a gente analisar um outro fluxograma que eu fiz para vocês para explicar melhor essa parte que a gente vai passar a analisar. E como que é então esse procedimento? Bem, na petição inicial que o autor vai apresentar, ele tem que trazer a prova da recusa, certo? Cumprir os requisitos gerais, fazer o pedido de depósito, a quantia da coisa devida, e a citação do réu para levantar o depósito e oferecer a resposta na forma do artigo 542 do CPC. Então, vamos por partes, Se o juiz defere a inicial e foi feito já o depósito extrajudicial e essa ação está sendo proposta dentro de um mês. Então, se o juízo de admissibilidade é positivo e já houve prévio depósito extrajudicial, o réu será citado, pode comparecer e levantar o valor, e aí o que vai haver? Uma sentença de extinção da obrigação. Então,
Se já foi feito o depósito extrajudicial, o autor, portanto, na petição inicial não precisa pedir o depósito. Ele vai pura e simplesmente informar que já depositou extrajudicialmente. O réu será citado e ele pode, então, comparecer e levantar o valor, e aí vai haver sentença de extinção da obrigação. Os honorários, portanto, a sucumbência será do réu, porque ao comparecer e levantar o valor, houve reconhecimento jurídico do pedido. Pode acontecer que o réu seja revel. É claro que a revelia não necessariamente induz à procedência do pedido, mas a probabilidade disso acontecer é grande. Então, o procedimento vai transcorrer e existe a possibilidade de haver uma sentença de extinção da obrigação ou não. Pode ser, por outro lado, que o réu seja citado e ofereça contestação. Nessa contestação, o réu pode trazer várias alegações, dentre as quais a insuficiência do depósito. Tá? Ele pode trazer várias alegações e pode também trazer e cumular com a insuficiência do depósito. Então, se ele traz apenas outras alegações, quaisquer que sejam, e o que seriam essas outras alegações? O código, no artigo 544, ele diz o que é que o réu pode alegar na contestação. O prazo da contestação é de 15 dias, né? Ele diz que na contestação, o réu pode alegar que não houve recusa ou mora, que foi justa a recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar de pagamento, ou que o depósito não é integral. Então, vejam só. Se ele não falar da insuficiência do depósito e falar apenas alguma das hipóteses do inciso 1, 2 ou 3, a gente vai ter que analisar de quem é o ônus da prova a partir de então. Por quê? Porque se o réu alega que não houve recusa ou mora em receber a quantia, na verdade, isso se trata de uma defesa de mérito direta, porque o réu está negando o fato constitutivo do direito do autor, que é a própria recusa, ou a mora. Se é uma defesa de mérito direta, o ônus da prova continua sendo do autor, e pode ser que ele queira provar em instrução. Se o réu alega, por sua vez, que a recusa foi justa, a contestação traz uma defesa de mérito indireta, porque o réu está admitindo que recusou o pagamento, mas está alegando outro fato justificativo da sua recusa. O conceito de justiça, nesse caso, é amplo, né? Mas, de qualquer forma, se a causa da consignação é a mora, se ele vem e diz que ele realmente recusou, mas que tinha um justo motivo, cabe então a ele, réu, comprovar essa justa recusa. É uma defesa de mérito, então, indireta. Quando se trata da hipótese de que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, como o credor não está obrigado a receber de maneira diferente daquilo que ele contratou, a alegação, na verdade, busca demonstrar que não houve mora do credor. E, portanto, é ainda do autor o ônus da prova. Ele pode também, veja, sempre que ele trouxer alguma dessas alegações, o juiz pode, se as partes não pedirem mais alguma prova, já julgar, ou então pode determinar que haja a instrução para depois da sentença. Agora, quando o réu vem e fala que o depósito é insuficiente, ou seja, todas essas alegações que o réu pode trazer estão no artigo 544. Mas vejam que a insuficiência do depósito está no inciso 4 do 544. E o parágrafo único do artigo 544 fala que essa alegação aqui só vai ser admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Então, não basta o réu vir e dizer assim, olha, o valor que o autor consignou não é suficiente. Ele tem que dizer quanto que é que ele deveria ter depositado. E aí abre-se, então, a oportunidade para o autor, se quiser, complementar este depósito aqui.
Então, o artigo 545 é que fala que o autor pode completar em 10 dias, tá? Se o juiz der a oportunidade ao autor dele complementar esse depósito em 10 dias e ele vier e complementar, o juiz vai dar sentença de extinção da obrigação, porém, a sucumbência será do próprio autor. Porque ao complementar o depósito, depois que o réu veio e alegou insuficiência, ele está reconhecendo que o valor que ele depositou inicialmente não era correto. Então, o juiz extingue a obrigação, mas a sucumbência é do próprio autor. E ele pode vir e não complementar o depósito, tá? Em qualquer das hipóteses, quando o juiz abre essa oportunidade aqui para o autor complementar o depósito, o réu já está autorizado a levantar a quantia ou a coisa depositada. Então, ocorre uma liberação parcial do autor aqui, tá? Só que daí, quando o autor vem e complementa o depósito, ocorre então a liberação total dele. Quando o réu vem, alega a insuficiência do depósito e levanta parcialmente e o autor não complementa o depósito, aí o processo prossegue, pode ser que com instrução, como a gente está vendo ou não, para discutir o quê? A parcela controvertida. Então, o juiz vai ter que analisar se esse valor é algo, a coisa, né, é devido na integralidade ou não. E aí vejam que o artigo 546 deixa claro que, julgado o procedente pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Tá? E que, se ele concluir que efetivamente o depósito foi insuficiente, a sentença não vai apenas julgar improcedente a consignação, mas sempre que possível, na forma do parágrafo 2º do artigo 545, vai determinar qual o montante devido, que vai valer como título executivo, ou seja, o réu vai estar autorizado no mesmo processo a executar a parcela não levantada e reconhecida como devida na sentença. E aqui é que se revela, no parágrafo 2º do 545, o caráter dúplice da ação consignatória. Vejam, isso que nós falamos foi se o autor tivesse feito o depósito extrajudicial. O que muda quando ele não fez o depósito extrajudicial, né, o bancário? Muda que daí o autor vai, na hora que ele apresenta a petição inicial, ele tem que pedir o depósito no prazo de 5 dias e antes de mandar citar o réu, ele tem que efetuar o depósito. O autor efetua o depósito no prazo de 5 dias, aí que o réu é citado. Se ele não efetua o depósito no prazo de 5 dias, o código fala que o feito será extinto, mas nós temos que lembrar que o juiz não poderia julgar extinto de plano. Ele sempre teria que dar a oportunidade para o réu dar prosseguimento, para o autor dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. E por fim, aqui nós temos também o fluxograma do procedimento que ocorre quando o objeto da ação for uma coisa indeterminada cuja escolha couber ao credor. Então, nesse caso, o réu vai ser citado para exercer o seu direito de escolha e aí é que o autor vai depositar a coisa. Se o réu aceita, né, vai prosseguir o processo com a sentença. Se o réu não aceita, talvez uma instrução ou julgamento antecipado. Pessoal, eu acho que ficou claro para vocês, então, que a consignação em pagamento, ela pode sim ter caráter dúplice. Como eu falei anteriormente para vocês, o caráter dúplice de algumas ações, ele se revela quando a outorga da prestação jurisdicional, ela pode ser dada tanto ao autor quanto ao réu, mas em termos diferentes, porque, vejam, quando o autor vem a juízo, ele pede a tutela jurisdicional em seu favor. O que o réu consegue obter apenas se defendendo? Ele só consegue afastar a prestação jurisdicional que o autor pretende. Se o réu pretende obter algo, ou seja, um conteúdo mediato da tutela, porque a gente sabe que o pedido ele é um pedido mediato e imediato. O mediato é o bem da vida, né? Se o réu pretende obter um bem da vida em seu favor, ele tem que consignar.
Desculpa, ele tem que reconvir e oferecer reconvenção. Só que nas ações de consignação em pagamento, como a gente viu, ele não precisa oferecer reconvenção. Por quê? Porque se ele alegar que aquilo que o autor consignou não é o suficiente, ou seja, que ele consignou algo a menor e ele não complementar esse saldo, a sentença que reconhecer o saldo existente, né, que reconhecer que realmente o valor depositado pelo autor foi insuficiente, ela, sempre que possível, vai determinar o montante devido e esse valor pode ser cobrado pelo réu em fase de execução, ou seja, ele não precisa de reconvenção e ele já obtém a tutela jurisdicional em seu favor, ele já obtém um pedido, na verdade, imediato, tá? Então, a outorga da prestação jurisdicional pode ser dada a ele também. E para finalizar esse tópico da ação de consignação em pagamento, pessoal, existe também a ação de consignação em pagamento que pode ser proposta quando há dúvida quanto à titularidade do crédito. Quando há dúvida quanto à titularidade do crédito, ou seja, o autor não sabe se paga para A, para B, para C, o que ele tem que fazer? Consignar. E aí, mesmo que se trate de obrigação em dinheiro, ele tem que consignar, tá? Porque o banco não vai ter essa aptidão de dizer quem é de fato o credor. Então, não sabendo se ele deve pagar para o A, para o B ou para o C, aquela situação que surge quando um título de crédito sofre sucessivas transferências ou quando vários se intitulam credores, o autor ele consigna em pagamento, tá? Só que aí o procedimento ele é um pouquinho diferenciado, porque na verdade os réus não vão ser citados para levantar o depósito, porque senão quem fosse primeiro levantaria. Na verdade, o feito vai se desenvolver de uma outra maneira. Isso tudo depende se comparecer só um que se diga credor, mais de um ou nenhum. Mas eu também acho que fica mais didático se a gente analisar através de um fluxograma que eu fiz. A consignação fundada em dúvida quanto à titularidade do crédito, então ela também se inicia com uma petição inicial, claro. Ela acontece quando o devedor não sabe quem é que deve receber a prestação, né? Como nós falamos, quando um título cambial sofre sucessivas transferências, vários se intitulam credores, às vezes num seguro de vida, não se sabe a quem pagar, entre diversas outras circunstâncias exemplificativas. Tá? Vejam que nesse caso não há mora do credor, porque não se trata de uma recusa em receber, mas sim uma dúvida do devedor. E os desdobramentos do procedimento, quando for esse o fundamento da demanda, eles se dão na forma do 548 do CPC. Então, na verdade, se o juiz defere inicial, o valor é depositado e os possíveis credores são citados. E daí se abrem 3 hipóteses, mas vejam só, os credores não são citados para levantar o valor. Tá? Quando esses possíveis credores são citados, a primeira hipótese que aparece é de nenhum credor comparecer. Nesse caso, ocorre o julgamento antecipado e a sentença vai declarar extinta a obrigação, liberar o devedor e esse depósito é arrecadado como coisas vagas. Quando apenas um dos credores comparece, a gente tem que entender que a manifestação dele não vai ser necessariamente uma contestação, porque não está se tratando de uma defesa contra o autor, mas esse credor provavelmente está alegando que a ele cabe o direito de receber. Então, o âmbito da consignação ele se alarga porque o juiz tem que analisar a relação de crédito em si e a sentença vai ter que julgar se aquele pretendente que compareceu é ou não é o credor. E é isso que ele vai analisar de plano. E aí vai ver uma sentença de extinção da obrigação por parte do autor, mas não necessariamente esse que compareceu vai de fato receber. Se esse que compareceu não conseguir comprovar que ele é o credor, da mesma maneira,
vai se considerar esse depósito como arrecadação de coisas vagas. Se mais de um credor comparecer, o artigo 548, parágrafo 3º, diz que o juiz vai declarar efetuado o depósito, extinta a obrigação, e o processo continua a ocorrer entre os credores pelo procedimento comum. Ou seja, mais de um credor comparece, o juiz dá uma decisão extinguindo a obrigação do autor, ele pode, então, na verdade, sair do processo para que a discussão continue entre os réus, certo? É isso que o inciso 3º do 548 fala, ou seja, porque daí o processo prossegue e a sentença declara quem é o credor. Só que a gente tem que observar uma coisa muito importante nesse 548.3, que está no seguinte sentido: e se um desses credores que compareceu, mais de um, alegar a insuficiência do depósito? Se um deles falar da insuficiência do depósito, não é correto que vai haver decisão declarando extinta a obrigação do autor. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que se o depósito, se alegar-se, né, que o depósito é insuficiente, o autor vai ser intimado a complementar. Se ele complementar, aí sim vai haver extinção da obrigação, mas se ele não complementar, o processo vai prosseguir não apenas entre os credores, mas também com o autor. Então, o que o juiz vai ter que analisar? Quem é o detentor desse crédito e também se o valor é ou não é suficiente. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e em breve a gente volta com mais um procedimento especial. Aguardem. Um beijinho.